leis. Destaca-se a Constituição Estadual e Federal. A lei orgânica do município está em descompasso em diversos pontos de seu texto com as supras-constituições, tornando-se merecida uma grande reforma de seu texto. Buscar-se a simetria em todos os aspectos de nossa lei municipal. Destaca-se que a lei orgânica foi publicada no biênio de 2003-2004, passou-se quase 20 anos desde a sua publicação. Nesse período, houve diversas modificações nas leis e esfera estadual e federal, que não foram acompanhadas pela lei itaunense. Desta forma, por esta comissão entender que é devida uma reforma profunda no texto legal, optou-se por rejeitar o projeto para realizar um grande trabalho em conjunto com os demais parlamentares dessa Casa de Leis e trazer uma genuína simetria para a Lei Orgânica Municipal de Itaúna do Sul. Terceiro voto. Senhores parlamentares, em decorrência da análise da proposição, voto pela rejeição da matéria. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano dos Santos. Como nós vimos, né, com o parecer técnico legislativo do vereador Luciano dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, neste momento, eu passo para a discussão do parecer do relator. Vereador Luciano, mais algum complemento? Está ótimo. Acho que nada mais, né? Deixamos bem esclarecido que a gente quer que faça uma reavaliação na lei orgânica por completo e infelizmente, né, a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente tem que tomar a decisão que a gente acha correta. Vereador Valdeir Aparecido Laureano. Não, Silvio. Não, comentário nenhum, não. Tranquilo, tá. Eu acho que tá certo o que foi feito aí. Conforme o vereador Luciano dos Santos colocou no seu parecer, a nossa lei, ela é lá, a lei orgânica é lá do ano 2002, biênio 2002-2003. Então, há quase 20 anos, está destacando aqui no parecer, que as mudanças não foram acompanhadas. Então, por isso, nós fizemos também uma prévia antes com todos os vereadores, o vereador que está aqui hoje, Charlão, o vereador Sidnei, o Delcino, que é da Comissão de Finanças e Orçamento, Sidnei é suplente da legislação também, vereador Celso Inocêncio Leite, vereador Luciano, vereador Badaró e os demais vereadores, né, que não faz parte da comissão, mas participaram dessa reunião de trabalho, no qual ficou decidido, né, no parecer do relator, que está correto fazer uma simetria, verificar todas as suas leis estadual e federal para estar contemplando, né, na lei orgânica. Então, por isso, o parecer do vereador Luciano dos Santos, no qual foi já discutido pelos nobres vereadores. Então, nesse momento, nós vamos para a votação. Reunidos, senhores vereadores, em 13 de abril de 2022, após a leitura do parecer do relator vereador Luciano dos Santos, votaram os vereadores da seguinte ordem. Silvio Demásio dos Santos, presidente. Então, eu voto pelo acolhimento do parecer do relator. Tá? Vereador Valdeir Aparecido Laureano, o senhor vota pelo acolhimento do parecer do relator ou a rejeição do parecer do relator? Eu voto pelo acolhimento do parecer do relator. Ok. Então, resultados. Os vereadores de votação votaram da seguinte forma. 3 votos pela aprovação do parecer do relator e 0 voto pela reprovação do parecer. Ficando o seguinte parecer aprovado. Então, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Silvio Demásio dos Santos, relator da Comissão de Finanças, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano dos Santos, e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Valdeir Aparecido Laureano. Então, neste momento, após a leitura do parecer, da discussão, da votação,
Solicito que o relator faça a leitura do anteprojeto de lei número 08/2022, do parecer do relator com a emenda aditiva número 01/2022. Município de Itaúna do Sul, Poder Executivo. Projeto de Lei número 008/2022. Súmula. Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde prevista na Lei Municipal número 1162/2016 e dá outras providências. O prefeito do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, apresenta ao Poder Executivo o seguinte projeto de lei. Título 1 da Organização Básica. Artigo 1º. A estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, prevista na Lei Municipal número 1162/2016, passará a viger com as seguintes alterações. 1. Fica extinto o cargo de chefe do setor de saúde bucal. 2. Fica criado a unidade Diretoria de Enfermagem, vinculada diretamente à Secretaria de Saúde, e o respectivo cargo de diretor de enfermagem, com remuneração representada pelo simbologia CC01. Terceiro, ficam criados para fins de organização estrutural da Secretaria de Saúde as seguintes unidades e núcleos administrativos. Unidade de Vigilância Sanitária, Núcleo Integrado de Saúde com as subdivisões de Atenção Primária em Saúde e Estratégia Saúde da Família 2, Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família com as subdivisões de Vigilância, Epidemiologia, Imunização e Estratégia Saúde da Família 1. Artigo 2º. Em razão da alteração prevista nesta lei, o organograma e quadro de cargos e funções da Secretaria de Saúde, previsto no artigo 14 da Lei Municipal número 1162/2016, passará a viger da seguinte forma. Organograma. Segundo, então, cargos e funções, né? Secretário de Saúde, agente político, SS. Diretor do Hospital Municipal, comissionado, CC01. Diretor de Enfermagem, comissionado, CC01. Coordenador da Unidade de Vigilância Sanitária, função a ser preenchida por servidor de carreira. Coordenador do Núcleo Integrado de Saúde, função a ser preenchida por servidor de carreira. Coordenador da Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família, função a ser preenchida por serviço de servidor de carreira. Coordenador do Laboratório Municipal, função a ser preenchida por servidor de carreira. Artigo 3º. As atribuições de cada cargo ou função serão as previstas nos regulamentos específicos ou, em sua ausência, no ato de nomeação ou designação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaúna do Sul, 10 de março de 2022. Gilson José de Góes, prefeito. Então vamos ao parecer do Legislativo. Proposição anteprojeto de lei 008/2022, que altera a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, prevista na Lei Municipal número 1162/2016 e dá outras providências. Autoria, Gilson José de Góes, prefeito municipal. Tramitação anterior, plenário da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. Relatoria, Silvio de Masi dos Santos, MDB. Relatório. Trata-se do anteprojeto de lei números... Desculpa aí, havia trocado, né? Que é da outra comissão. Vamos dar início novamente. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, parecer técnico e legislativo. Proposição. Anteprojeto de lei 008/2022, que altera a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde prevista na Lei Municipal número 1162/2016
e da outras providências. Autoria: Gilson José de Góes, prefeito municipal. Tramitação anterior: plenário da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. Relatoria: Luciano dos Santos, PP. Relatório: trata-se do anteprojeto de lei 008/2022, que altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Itaúna do Sul a respeito da fixação dos subsídios para adequação do texto e simetria com a previsão da Constituição Estadual e Federal. O anteprojeto de lei encontra-se acompanhado do ofício de número 024/2022 e da mensagem do senhor prefeito municipal. Pautada em sessão plenária, foi despachada para esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme mostra o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. É o breve relatório. Análise. A proposição em tela tem o objetivo de alterar a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde prevista na Lei Municipal número 1162/2016 e da outras providências. Este anteprojeto de lei surge no sentido de extinguir o cargo de chefe do setor de saúde bucal e criar o cargo da unidade de diretoria de enfermagem e as unidades núcleo-administrativas. Em atenção ao interesse público, entende-se que é devida a realização emenda parlamentar aditiva número 01/2022, passando a incluir o parágrafo único no artigo 1, o qual terá a seguinte redação: parágrafo único. Para o profissional que ocupará o cargo de diretor de enfermagem, é obrigatória a formação superior na área de atuação. Lembrando que foi juntamente nesta matéria o estudo de impacto financeiro orçamentário, cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual será apreciado pela Comissão de Finanças e Orçamentos desta Casa de Leis. Conforme parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, a proposição apresentada pelo chefe do Executivo é positiva no que tange ao interesse local, de acordo com o artigo 30(1) da Constituição Federal, positiva quanto à legalidade nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e artigo 59 da LRF. Terceiro, o voto. Senhores parlamentares, em decorrência da análise da proposição, voto pela aprovação da matéria com a emenda aditiva 01/2022, Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano dos Santos. Vamos dar sequência então à emenda aditiva. O anteprojeto de lei número 008/2022. Súmula. Adiciona parágrafo único ao artigo 1º do anteprojeto de lei 008/2022. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta ao plenário a seguinte emenda ao anteprojeto de lei 008/2022. Artigo 1º. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º inalterado. Parágrafo único. Para o profissional que ocupará o cargo de diretor de enfermagem, é obrigatória a formação superior na área de atuação. Artigo 2º. Permanecem inalterados o restante da matéria. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2022. Luciano dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Feita a leitura do parecer com a emenda e também do projeto, e a emenda aditiva 01/2022 ao projeto de lei número 08/2022, eu passo para a discussão. Prezado relator, vereador Luciano dos Santos, alguma coisa a acrescentar? A gente reunimos várias vezes, né, para estar chegando a essa decisão aqui do parecer, juntamente com os nobres vereadores, e acho que um assunto que sempre é prioridade do município é o setor da saúde. Então, às vezes, sobrecarrega, né? A gente tem muita cobrança, cobra muito o secretário da saúde. Então, a gente está dando esse suporte ao prefeito, ao secretário de saúde, para estar criando esses novos casos, esses novos cargos, né? Alterando algumas, fizemos aqui algumas alterações. E isso tudo para
para a gente estar melhorando a saúde, né? O setor da saúde do município. E acredito que depois também a gente também temos uma forma melhor de estar, né, direcionando alguém, exemplo do hospital, né, um representante mais presente ali, já que o secretário abrange todo o setor, e tendo um representante fixo ali no hospital vai ajudar bastante. Ok. Só queria acrescentar que discutimos por várias vezes, né, e esse parágrafo único nós acabamos colocando, fazendo essa emenda aditiva, para que a pessoa que for nomeada pelo prefeito, ele tem que ter uma formação superior na área para estar tendo a responsabilidade junto ao setor competente. Vereador Valdeir Aparecido Laureano, algum comentário? Não, tá tudo tranquilo, Silvio. Então, ok. Então, vamos para a votação. Do resultado da votação, então, o vereador Luciano já votou, né? Com a emenda aditiva 01/2022. Então, reunidos senhores vereadores, em 13 de abril de 2022, após a leitura do parecer do relator com a emenda aditiva 01/2022, vereador Luciano dos Santos, votaram os vereadores na seguinte ordem: Silvio Demaz dos Santos, presidente. Então, eu voto pelo acolhimento da matéria, né, com a emenda aditiva 01/2022. Valdeir Aparecido Laureano, o senhor vota pelo acolhimento da matéria com a emenda aditiva 01/2022? Eu voto pelo acolhimento da matéria também. Então, ok. Então, resultado. Os vereadores em votação votaram da seguinte forma: 3 votos pela aprovação e 0 voto pela reprovação do parecer, ficando o seguinte parecer aprovado. Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Silvio Demaz dos Santos. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano dos Santos. Membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Valdeir Aparecido Laureano. Dando sequência, então, após os trabalhos do projeto 08/2022, então eu solicito que o relator faça a leitura do projeto de lei número 009/2022, que regulamenta a concessão do incentivo aos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, e também solicito o relator Luciano dos Santos para a leitura ao projeto de lei 09/2022 do parecer técnico legislativo e das emenda aditiva número 2, 3 e 4 de 2022 e a emenda modificativa número 01/2022. Município de Itaúna do Sul, Poder Executivo. Projeto de lei número 009/2022. Súmula. Regulamenta a concessão do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, ACE e ACS. Gilson José de Góes, prefeito de Itaúna do Sul, no uso de suas atribuições e com conformidade com a Lei Orgânica Municipal, apresenta ao Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O incentivo financeiro adiciona mencionado em diversas portarias editadas pelo Ministério da Saúde, que objetiva fixar a destinação de verba a ser repassada aos entes públicos com o objetivo de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Poderá ser repassada pelo Poder Executivo aos agentes comunitários de saúde, observando os critérios previstos nesta lei. Artigo 2º. O valor do incentivo, cuja soma do equivalente a 12 meses não poderá ser superior ao piso dos agentes comunitários de saúde, será até o mês de janeiro do ano subsequente à comprovação do cumprimento dos seguintes requisitos: realização de 100% das visitas do seu setor no mês, com o respectivo lançamento no sistema. Segundo, não ter nenhuma falta no mês. Terceiro, não ter mais que 2 dias de atestado no mês. Parágrafo único. O não atingimento de todos os requisitos previstos nesse artigo resultará na perda do incentivo referente ao respectivo mês.
revendo ser descontado proporcionalmente quando do pagamento do benefício. Artigo 3º. A avaliação mensal do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 2º será realizada pelo enfermeiro responsável pela equipe. Artigo 4º. Repasso do incentivo a que refere-se esta lei depende do efetivo recebimento pelo município do valor a título de incentivo financeiro adicional a ser repassado pelo Ministério de Saúde. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 997/2013. Itaúna do Sul, 10 de março de 2022, Gilson José de Góes. Só uma correção aqui, né, aos agentes comunitários de saúde e não aos ACEs. Vamos ao parecer técnico do Legislativo. Anteprojeto de lei número 009/2022, que regulamenta a concessão do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde. Autoria Gilson José de Góes, prefeito municipal. Tramitação anterior, plenário da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. Relatoria Luciano dos Santos, PP. Trata-se do anteprojeto de lei 009/2022, que regulamenta a concessão do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde. O anteprojeto de lei encontra-se acompanhado do ofício número 025/2022, mensagem do senhor prefeito municipal e declaração do Poder Executivo Municipal. Pautada em sessão plenária, foi despachada para esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme mostra o sistema de apoio ao processo legislativo da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. É o breve relatório. Análise. A proposição em tela tem o objetivo regulamentar a concessão do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde. Este anteprojeto de lei surge com o objetivo de fixar a destinação de verba a ser repassada aos entes públicos, com o objetivo de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Em atenção ao interesse público, entende-se pela realização da emenda parlamentar aditiva número 02/2022, 03/2022 e 04/2022, passando a incluir os agentes de combate a endemias, respectivamente na súmula, no artigo 1º e artigo 2º do anteprojeto de lei, visto que as categorias profissionais possuem diligências semelhantes. Torna-se devido o incentivo financeiro para ambas as categorias profissionais. Ademais, esta comissão entende por conceder o incentivo aos agentes que desempenharem cerca de 90% das visitas do seu setor no mês, visto que podem ocorrer imprevistos na vida do profissional e seria indevido retirar o incentivo por atos que extrapolam a vontade do agente. Para tanto, recomenda-se que ocorra a emenda parlamentar modificativa número 01/2022, no inciso 1 do artigo 2º do anteprojeto de lei. Também é recomendado que, para evitar interpretações errôneas, inclua-se as ressalvas legais nas situações de faltas dos agentes públicos no caso do inciso 2º do artigo 2º do anteprojeto de lei, através da emenda parlamentar modificativa número 01/2022. Outro sim, em análise conjunta desta comissão com os agentes beneficiados por esse anteprojeto de lei, chegou-se à conclusão de que seria desarrazoado retirar o incentivo quando o profissional apresentar mais de 2 dias de atestado. Desta forma, realizar-se a emenda modificativa número 02/2022 para mudar o inciso 3º do artigo 2º do anteprojeto de lei. Lembrando que foi juntado nesta matéria declaração do Departamento de Contabilidade, cumprindo os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual será apreciado pela Comissão de Finanças e Orçamentos desta Casa de Leis. Conforme parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, a proposição apresentada pelo chefe do Executivo é positiva no que tange o interesse local. De acordo com o artigo 30, 1 da Constituição Federal,
positiva quanto à legalidade nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e artigo 59 da LRF. Terceiro, o voto. Senhores parlamentares, em decorrência da análise da proposição, voto pela aprovação da matéria com as emendas aditivas 02, 03 e 04, barra 2022 e emenda modificativa 01, 2022. Sala das Comissões, 3 de abril de 2022. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano dos Santos. Resultado da votação. Fica depois, presidente. Então vamos para a emenda aditiva 02/2022 ao anteprojeto de lei 009/2022. Súmula. Objeto de análise da súmula do anteprojeto de lei 009/2022. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta ao plenário a seguinte emenda ao anteprojeto de lei 009/2022. Artigo 1º. A súmula passa a vigorar com a seguinte redação. Súmula. Regulamenta a concessão do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias. Artigo 2º. Permaneçam inalterados o restante da matéria. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2022. Luciano dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vamos para a emenda aditiva 03. Ao anteprojeto de lei 009/2022, súmula, objeto de análise do artigo 1º do anteprojeto de lei 009/2022. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta ao plenário a seguinte emenda ao anteprojeto de lei 009/2022. Artigo 1º. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O incentivo financeiro adiciona mencionado em diversas portarias editadas pelo Ministério da Saúde, que objetiva fixar uma destinação da verba a ser repassada aos entes públicos com o objetivo de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Poderá ser repassada pelo Poder Executivo aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, observando os critérios previstos nesta lei. Artigo 2º. Permanecem inalterados o restante da matéria. Sala das Sessões, em 3 de abril de 2022, Luciano dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vamos à emenda aditiva 04/2022 ao anteprojeto de lei 009/2022. Súmula. Objeto de análise do artigo 2º do anteprojeto de lei 009/2022. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta ao plenário a seguinte emenda ao anteprojeto de lei 009/2022. Artigo 1º. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O valor do incentivo, cuja soma do equivalente a 12 meses, não poderá ser superior ao piso dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias. Será até o mês de janeiro do ano subsequente à comprovação do cumprimento dos seguintes requisitos. Artigo 2º. Permaneçam inalterados o restante da matéria. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2022. Luciano dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por fim, vamos à emenda modificativa 01/2022 ao anteprojeto de lei 009/2022. Súmula. Modifica os incisos do artigo 2º do anteprojeto de lei 009/2022. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta ao plenário a seguinte emenda ao anteprojeto de lei 009/2022. Artigo 1º. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, inalterado.
Realização de 90% das visitas do setor no mês, com o respectivo lançamento no sistema. Segundo, não ter nenhuma falta no mês, ressalvadas as exceções legais. Terceiro, não ter mais que 2 atestados no mês. Artigo 2º, permaneçam inalterados o restante da matéria. Sala das comissões, em 13 de abril de 2022. Luciano dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, acompanhamos aí a leitura do projeto e também do parecer e das emendas pelo nosso relator. Então, nesse momento, passo para a discussão. Vereador Luciano dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Acrescentar mais alguma coisa, vereador? Por fim, né, mais um projeto bem complexo para a gente ter, né, chegado a essa conclusão. Um benefício que tem aí, né, das ACS e ACE, e a gente fizemos algumas, né, o prefeito enviou algum meio para estar, né, um incentivo, mas também uma cobrança para que tenha, né, que tivesse um pouco mais de êxito, né, no trabalho, assim. É uma forma dele estar cobrando o incentivo que vem, e a gente fez de tudo para tentar, né, não reprovar esse projeto de lei do prefeito e também não prejudicar as ACS e os ACE. Então, o que a nossa equipe aqui pôde fazer para estar amenizando ambas as partes e sempre pensando no melhor para o município, né? E como eu ressalvo mais uma vez, não conseguimos agradar a todos, mas é o que a gente achou de exato para o momento, né? De melhor para o momento. Quero complementar a fala do nosso relator, Luciano dos Santos, que nós se reunimos, né, com os profissionais da área da saúde, também com a administração, e que nós fizemos uma emenda na súmula que não estava os ACE, que a gente combate endemias, então nós conseguimos fazer essa emenda aditiva. Estava lá 100% da realização das visitas, passamos para 90%. Também não ter nenhuma falta, nós conseguimos, né, não ter nenhuma falta, ressalvadas as exceções legais, que todos têm, né, os motivos, quando por motivo possa faltar. Não ter mais de 2 dias de atestado, nós colocamos não ter mais de 2 atestados durante o mês. Então foi uma conquista muito grande, que acredito que vai estar a contento todos os profissionais da área da saúde. Vereador Badaró, algum comentário? Não, eu não tenho nada mais a acrescentar, não. Tá bom demais, vereador Silvio. Então, após a discussão, né, vamos passar para a votação. Então, o resultado da votação, como já foi votado no parecer, o relator da comissão votou pelo acolhimento da matéria com as emendas. Então, reunidos, senhores vereadores, em 13 de abril de 2022, após a leitura do parecer do relator com as emendas aditiva número 2, 3 e 4 de 2022 e emenda modificativa 01/2022 pelo vereador Luciano dos Santos, votados os vereadores na seguinte ordem: Silvio Demaz dos Santos, presidente da comissão, pelo acolhimento da matéria com as emendas aditiva número 2, 3 e 4 e emenda modificativa 01/2022. Vereador Valdeir Aparecido Laureano, o senhor vota pelo acolhimento da matéria ou pela rejeição da matéria com as emendas aditiva número 2, 3 e 4, 2022 e a emenda modificativa 01/2022. E eu voto pelo acolhimento da matéria. Então, o vereador Valdeir também votando pelo acolhimento. Então, o resultado, os vereadores de votação votaram da seguinte forma: 3 votos pela aprovação, 0 voto pela reprovação do parecer. Ficando o seguinte parecer: aprovado. Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Silvio Demaz dos Santos. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano dos Santos. Membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Valdeir Aparecido Laureano.
Então, eu gostaria de estar agradecendo ao relator, nosso relator da comissão, o vereador Luciano dos Santos, também um membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Valdeir Aparecido Laureano, e o suplente, o vereador Sidnei Carrilho Pelizer, que faz presente, também os demais vereadores, vereador Celso Inocêncio Leite, que está presente, prestigiando os trabalhos desta comissão, vereador Charlão, Adão Luiz Romanelli, também faz presente, e o vereador Dercino Leonildo de Sá, também prestigiando o trabalho desta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Encerrada a discussão e votação, nós vamos ter um intervalo aí de uns 5 minutinhos, para que possa mudar os membros, presidentes também, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento, que temos os trabalhos para estar finalizando os 3 projetos desta noite, no qual está em pauta nessa Casa de Leis. Encerrada a discussão e votação, não tendo mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião e desejo a todos uma boa noite.